Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo hoje com mais um livro de literatura brasileira. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável e depois da vinheta a história começa. Oi, eu sou a Fran e hoje nós vamos iniciar a leitura do maravilhoso romance do grande escritor brasileiro Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Se você não viu o vídeo de apresentação, dê uma olhadinha no link que eu deixei no card, vá lá, porque nesse vídeo eu falo mais a respeito da obra, eu falo mais a respeito do autor e das motivações que o levou a escrever A Marca de uma Lágrima. E seria muito interessante que você assistisse esse vídeo antes de embarcar comigo nessa viagem. Mas, se você já assistiu o vídeo, saiba que hoje nós estaremos iniciando com os capítulos de número 1 e número 2. Venha então, sem demora, e vamos iniciar mais um Leia Comigo. Bom, pessoal, a Isabel, ela é a protagonista, dessa história. E se você já leu A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou do livro, as suas opiniões, o que você gostou, o que você não gostou. Eu vou adorar depois comentar isso aí com vocês, tá? No bate-papo aí embaixo. Se você nunca leu A Marca de uma Lágrima, eu recomendo, porque é um livro muito interessante, é um livro infanto-juvenil, e se você gosta desse estilo de livro, com certeza vai adorar. E se você já leu e quer rever a história, fica aqui, tá? Que nós vamos falar, a respeito dessa história sensacional. O próprio livro, do Pedro Bandeira, ele é todo narrado em primeira pessoa, pelos olhos da garotinha, tá? Que é a personagem principal. Então vamos lá, Bom, para a gente poder ficar conhecendo a história da Isabel, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer a Isabel. Talvez por se tratar de um livro infanto-juvenil, eu não sei, o Pedro Bandeira ele não se deu o trabalho de dar sobrenomes, para os seus personagens. Então, a protagonista da história, ela é conhecida simplesmente como Isabel. E quem é a Isabel? A Isabel ela é uma garotinha de 14 anos. A época em que essa história se passa é aí por volta final da década de 80, início da década de 90, só para vocês poderem se situarem, como era o mundo na época em que viveu a Isabel. E a Isabel, gente, era uma garota de classe média. E no caso da Isabel, ela tinha, um sobrepeso, Ela era um pouco mais pesada do que alguém da altura dela deveria ser. Aqui não diz, na história não diz quanto de peso ela tinha, mas assim, à medida que a história vai avançando, dá pra gente perceber que ela era gordinha sim, mas não aquelas, exageradamente gorda. No entanto, para uma garota de 14 anos, alguns quilos a mais na balança já é uma droga, gente? Já é motivo, dela ficar deprimida, se preocupar, Porque vocês sabem que nessa idade o padrão de beleza ele é muito importante, principalmente na época em que ela viveu, que ela vivia. A Fran, tu fala na época que ela viveu como se ela fosse uma pessoa de verdade. Bom, gente, quando eu tô contando aqui a história, pra mim, como se realmente eu tivesse conhecido a Isabel. Então, me desculpem aí esse cacoete aí, mas, claro que eu sei que ela é uma personagem da ficção e que ela nunca existiu, mas, a termos de narração da história, eu falo assim como se ela realmente fosse alguém viva, porque eu acho que os personagens ganham vida a partir do momento que a história deles é narrada. Voltando para nossa querida Isabel, que nós estamos conhecendo ela aqui, ela é um pouco gordinha, ela também tinha esse problema, tá, gente, de
de acnes, né? Ela tinha algumas espinhas, não era nada demais, né, gente? Aquela típica acne de adolescente, né? Que com a idade vai desaparecendo. Mas, mais uma vez, para Isabel, isso era o fim do mundo. Então, a Isabel, ela era uma jovem de 14 anos que ela se achava gorda, ela se achava feia, ela achava que ninguém era capaz de olhar para ela e considerar ela atraente. Então, uma jovem extremamente traumatizada mesmo, gente, caso de chamar o psiquiatra. Era sério mesmo o problema da garota. E para terminar de completar, se já não bastasse todos os problemas típicos da idade, a Isabel, ela ainda vinha de um lar desfeito, né? Então, o pai da Isabel, ele tinha trocado a mãe da Isabel por outra mulher, né? E a mãe da Isabel, assim, meio que não reagiu muito bem, né, com a rejeição. A mãe da Isabel, ela começou a ficar deprimida, né, vivia só pro trabalho, não ligava mais para nada, vivia dizendo que tinha enxaqueca, que morria de enxaqueca. Então, ela foi, devido à própria tristeza dela, se afastando da filha, né? Não que ela maltratasse a garota ou deixasse nada faltar para ela, não, gente, mas assim, não era aquela mãe amiga, presente, né? Cuidava porque tinha que cuidar, mas só isso, né? Então a Isabel foi cada vez se sentindo mais só, né? Se sentindo mais, digamos assim, de certa forma abandonada, porque a mãe, né? Passava o dia trabalhando e quando chegava em casa só sabia reclamar que o pai tinha fugido com a sujeitinha, que não havia dinheiro suficiente para pagar a dívida, que o dinheiro que o pai dava não era o suficiente, que o pai estava morto. E aí ela, né, ela falava que tinha muitos problemas de dor de cabeça, de enxaqueca. Então, quer dizer, imagine aí o ambiente que essa menina, né, vivia. E o pai, como era o relacionamento da Isabel com o pai? Não era dos melhores também, né, gente? Como o pai se separou, né, e tudo mais, a mãe pôs na justiça, ele tinha lá os direitos. Então, todo domingo, a Isabel saía para almoçar com o pai, né? Ela até brincava dizendo que ele era o pai nosso de todos os domingos, né? E aí, ele sempre se encontrava em um restaurante, né? Ele nunca levava a Isabel na casa dele. A Isabel também, desde o início da separação, ela deixou muito bem claro de que lado que ela tinha ficado, né? Que ela tinha ficado do lado da mãe naquela separação. E ela sempre dizia pro pai dela que ela não queria conhecer a tal da sujeitinha lá, né? Lúcia, se eu não me falha a memória, o nome da amante do pai dela. Ela não queria conhecer a tal de Lúcia. Por quê? Porque, né, a Isabel não concordava com o que o pai dela tinha feito com a mãe dela, né, abandonado a mãe dela, né, e tudo. E o pai dela não tinha insistido, né, quando ela se negou a conhecer a namorada dele, ele não tocou mais no assunto e aí eles passaram a se encontrarem apenas no restaurante. E lá no restaurante, né, o pai dela, ele só falava sobre banalidades, né? A garotinha do papai, como é que tá a garotinha do papai? Não tinha aquela conversa franca, aberta. Não dava espaço para a filha contar sobre os seus problemas. Então você vê aí, né? Você vê uma adolescente de 14 anos passando por todo aqueles dramas, todos aqueles conflitos típicos da idade e sem poder contar nem com uma figura materna, nem com uma figura paterna presente ali para poder conversar, para poder trocar uma experiência. Então você imagina que essa ausência com certeza só fazia com que a Isabel se sentisse ainda mais traumatizada, né? Porque com certeza ela via as famílias dos amigos dela, né? E tudo felizes, numa boa. E ela não, né? Ela era realmente, como ela mesma diz na história, era muito azarada, né? Ela até brinca, perguntando, né? Será que quando eu nasci, a minha mãe quebrou 2 espelhos, né? Porque tem aquela tradição, né? De que se você quebra um espelho, é 7 anos de azar, né? Então ela brinca com isso em alguns momentos lá, né? E isso é que é interessante na Isabel, sabe, gente? Apesar da Isabel ter todos esses traumas, da Isabel ter todos esses conflitos,
A Isabel é sempre, a imagem que ela passa para o mundo é bem diferente de tudo isso. É sempre a daquela menina alegre, da menina divertida, da menina que sabe rir e sabe fazer os outros rir, a piadista, a contadora de casos, né? É como se de alguma forma a Isabel quisesse se proteger, né, daquele sofrimento interior que ela tem, mostrando um outro lado para a sociedade, para o mundo lá fora, né? Inclusive ela fala, olha, ninguém vai rir da Isabel, todo mundo vai rir com a Isabel. Isabel, a contadora de casos, Isabel, né, a palhaça, a brincalhona, né? E não rir da Isabel, né? Ela achava inadmissível alguém rir dela, então ela não dava tempo, né? Ela não dava tempo que isso acontecesse. Ela mesma era quem já comandava as brincadeiras. No que ela mostra que ela tinha, né, pessoal, um grande senso de humor, uma presença de espírito, né? Então, a nossa Isabel aqui, ela é uma jovem inteligente. Ah, Fran, concordo não. Se você ler o livro lá na frente, você vai ver que de inteligente a Isabel não tinha nada. A Isabel era... Olha, gente, é porque aqui a gente tem que fazer uma pequena diferenciação entre o que é o QI e o que é o QE, né? Então, o QI, consciente intelectual, né, que é a medida de quão inteligente, de quão capaz uma pessoa é na hora de resolver problemas e conflitos. E QE, que é o quociente emocional, é a medida da capacidade da pessoa de trabalhar as suas próprias emoções, né? de vivenciar as suas próprias emoções. Então, o que a gente pode dizer é que o QE, o quociente emocional da Isabel, não era dos melhores, tá? Era uma droga mesmo. A Isabel não tinha controle sobre as emoções dela. A Isabel, ela era viajada, ela vira e mexe, né? Ela se deixava levar pelo emocional, ela fechava os olhos para a realidade, ao mundo dela, porque ela vivia num mundo de faz de conta, num mundo de fantasia, porque ela não tinha coragem de encarar, né, as emoções dela, não tinha coragem de encarar, né, o fato dela não se sentir perfeita, dela não se sentir bem dentro da própria casca, dentro do próprio casulo dela. Mas no quesito intelectual, né, a Isabel era sim uma menina muito inteligente e ela utilizava essa inteligência dela para o lado da literatura, né? Isabel, ela sempre tirava notas boas na escola, ela era uma aluna esforçada, ela era uma aluna envolvida, né, com o dia a dia da escola, e entre todas as disciplinas, a que ela mais gostava era a disciplina de literatura. Isabel adorava ler, ela era uma devoradora de livros, ela gostava de poesia, ela gostava não só de ler, como também de escrever, né? Ela escrevia poemas, ela escrevia muita coisa. Então a Isabel, ela tinha uma habilidade natural para escrever, tá? Então ela tinha um dom natural, né? Uma inteligência linguística muito grande. Vocês vão ver que isso mais lá na frente vai acabar metendo a nossa amiguinha Isabel em grandes problemas. E essa paixão que ela tinha pela literatura, que mexe muito também, né, com a natureza da Isabel, né? Porque, assim, apesar do que tinha acontecido com a mãe dela, apesar da mãe dela ter sofrido, apesar da mãe dela ter sido abandonada, a Isabel ainda acreditava no amor. A Isabel ainda acreditava que existiam almas gêmeas, que as pessoas podiam serem feitas uma para a outra, né? Hoje em dia uma coisa assim, uma realidade cada vez mais rara, mas na época que a Isabel vivia lá ali pela década de 80, era uma coisa muito comum, né? As jovens acreditarem, né, nessa noção romântica do amor. E a Isabel não era uma exceção, tá? A Isabel sonhava que ela ia encontrar uma pessoa que gostasse dela, né, que amasse ela e que iria ficar ao lado dela para o resto da vida. Ela acreditava nisso, mesmo que uma pequena parte dela, um lado sombrio, um lado negro que ela possuía, ficasse dizendo o tempo todo para ela que ninguém ia querer ela,
que ela era feia, que ela era gorda, né? Que o rosto dela era horrível e que aí ninguém ia jamais se apaixonar por ela, porque não havia nada nela, pelo menos fisicamente, que pudesse atrair um rapaz, né? Então Isabel vivia nesse conflito com ela mesma. E é aqui, né, gente, que o autor dessa história teve uma ideia genial, uma ideia que, na minha humilde opinião, assim, embeleza, dá profundidade e torna bastante interessante o dilema da Isabel, que é a ideia de dividir a psique da Isabel em duas partes. E a Isabel, ela projeta uma dessas partes da psique dela no espelho dela. Então ela diz que aquele é o inimigo de toda a vida dela, que o espelho dela, né, é aquele que sempre diz a verdade, doa quem doer, é aquele que aponta tudo que está errado nela, aponta, né, cada um dos defeitos, sem compaixão. Então o espelho, ele faz na mente da Isabel, né, a personificação do espelho na mente da Isabel faz esse papel de ser o lado ruim, o lado traumatizado, o lado que fica o tempo todo dizendo para Isabel o quão medonha ela é e que ela nunca vai ser feliz porque ela não merece ser feliz. Então imagina aí, gente, a psique dessa personagem, né? Veja quão profunda é, né, a construção da personagem, a construção da psique da Isabel pelo autor, o cuidado, né, em cada mínimo detalhe que ele tem, a construção do espelho como uma forma de revelar para a gente, né, nos combates, nas discussões que ela tem com o espelho, que o Pedro revela, né, a alma da Isabel para a gente, e a gente passa a conhecer a Isabel, passa a saber quem é a Isabel. E a nossa história, a história da Isabel, aqui que a gente vai contar, realmente começa num confronto entre a Isabel e o espelho. Ela tá lá de cara, né, com o seu grande inimigo, né, ela tá no banheiro, né, provavelmente penteando os cabelos, né, e ela tá lá de frente pro espelho, tá, segurando a escova, né, de cabelo, espelho, como sempre, né, torturando ela, apontando, né, o quanto ela tá gorda, o quanto a roupa dela é feia, que espinha horrível no seu rosto, essa espinha vai crescer, essa espinha, né? Então, quer dizer, ela tá lá mandando ele calar a boca, então ela tá naquele momento dela com ela mesma, extravasando a tristeza interior dela, né? Quando ela se irrita, né, ela perde a paciência com o espelho e ela arremessa a escova de cabelo dela, quebrando, né, rachando o espelho de alto a baixo, né? E então ela tá lá encarando o inimigo, né, rachado de alto a baixo, quando a mãe dela, né, grita chamando por ela e ela meio que volta ao mundo real, né? Volta à realidade dela, interrompe o conflito que ela estava lá com ela mesma e responde à mãe, né? E a mãe pergunta o que ela está fazendo no banheiro há tanto tempo, se ela morreu lá dentro, e chama novamente ela para sair porque quer falar com ela. A Isabel termina de ajeitar lá, quando ela está saindo, aí é que ela olha para o espelho, né? E pensa, droga, quebrei o espelho, 7 anos de azar, né? E aí ao mesmo tempo ela pensa, poxa, o que é 7 anos para quem já, né, quem já viveu, né, 14 dos anos mais desgraçado. Olha só a opinião que ela tinha, né, que ela achava que já tinha vivido 14 dos anos mais desgraçado que uma jovem poderia viver. E aí quando ela tá saindo, ela começa a pensar, poxa, será que quando eu nasci a minha mãe quebrou 2 espelhos, né, porque na cabeça dela, né, a vida dela só podia ser efeito de uma sucessão, né, de azares, né? Então veja, gente, a mentalidade da personagem, né, que nós vamos acompanhar na nossa história hoje. Quando a Isabel sai, a mãe dela, como sempre, tá lá, né, fazendo drama, né, com a mão
na cabeça, reclamando de enxaqueca e tudo. E aí o que a mãe quer, na verdade, é contar para Isabel que ela vai ter que ir para uma festa de aniversário. E aí a Isabel não gosta muito disso, da ideia, né? A Isabel fugia de festas, de encontros com outros jovens, né? O que é bastante fácil de entender por causa, né, do trauma que ela tem, né? Dela se sentir fora, digamos assim, do padrão juvenil da época, né? E aí a mãe dela diz para ela que mesmo que ela não queira, ela vai ter que ir porque é a festa do primo dela, do Cristiano. Mas o fato, gente, é que a Isabel não via o Cristiano desde que ela era menina. A Isabel tem 14 anos, né? Então fazia muito tempo que ela não via o Cristiano. Porque a mãe do Cristiano e o pai do Cristiano, eles não paravam no mesmo lugar. O pai dele trabalhava viajando e eles estavam sempre de mudança, né? Então a família da Isabel tinha perdido o contato com esses parentes. Mas ao que tudo indicava, a família do Cristiano tinha se mudado para a mesma cidade que ela e eles pretendiam ficar. Inclusive o Cristiano já estava até matriculado na mesma escola que ela, né? A Isabel, ela ia começar, viu, gente, o primeiro ano do ensino médio, dali a 2 dias, né? E esse era o motivo, né, do trauma dela, da discussão dela com o espelho, porque ela estava lá se olhando para o espelho e se achando horrível para a volta às aulas. E aí a mãe dela diz para ela que ela tem que ir para a festa do primo, e ela diz que não vai porque é festa de criança, que ela não gosta de festa de criança. E aí a mãe dela diz: olha, menina, o Cristiano tem 16 anos, Isabel, o Cristiano tem 16 anos, e você não quer saber se você quer ir ou se você não quer, porque você vai, né? E naquele tempo, né, gente, se o pai e a mãe dissessem você vai, era melhor aceitar numa boa, né, que você ia mesmo, querendo ou não. E a Isabel decide que vai, mas que não vai passar por aquele sofrimento todo sozinha, né? Então quem ela decide chamar, é claro, a melhor amiga dela, né? E a melhor amiga da Isabel é uma jovem chamada Rosana. A Rosana, né, e a Isabel são amigas desde muito tempo, né? Terminaram o ensino fundamental juntas. E assim, né, a Isabel liga para ela, convidando ela para ir para a festa do primo. E assim ela já vai convidando, assim como quem está se desculpando, né? Se desculpando porque na cabeça dela a festa vai ser chata, a festa vai ser um tédio. E a Rosana diz que não tem problema, que festa é festa e que ela vai numa boa. A Rosana era festeira, né? A Rosana adorava uma diversão. E a Rosana até brinca dizendo: legal, eu é que às vezes tenho que arrancar você de casa, claro que eu vou. E a Isabel já vai dizendo: ó, se for muito chato, a gente vem embora logo. E a Rosana já vai tranquilizando ela: deixa besteira, Isabel, festa é festa, eu vou, vai dar tudo certo, vai ser legal. E aí, depois que ela desliga o telefone, ela volta de novo, né, lá pro banheiro para terminar de se arrumar, né? Agora ela tem um motivo para se arrumar, a festa de aniversário do chato do primo. E ela fica lá olhando para a rachadura que ela mesma fez no espelho, né? E ela começa a passar o dedo, né, pela rachadura, né, que ela fez, e o dedo dela corta, né, corta. E aí ela fica olhando para aquela gota de sangue, né, descendo pela rachadura do espelho, né, imaginando, né, que não era ali no dedo, que o inimigo tinha ferido ela novamente, mas que não era ali no dedo que doía, né? Doía em outro lugar, né? Provavelmente fazendo referência, né, gente, ao íntimo dela, né? Doía na alma, né? Doía nas profundidades do sentimento dela. E, né, assim termina, né, aí o primeiro capítulo do livro, né, introduzindo a nossa colega de viagem, a nossa companheira Isabel. No capítulo seguinte, a gente já corta para Isabel e a Rosana, né? A Isabel recebendo a Rosana em casa,
E assim que ela recebe a Rosana, a única coisa que ela consegue pensar é que a Rosana tá linda como sempre, maravilhosa como sempre, assim como se ela tivesse tão bonita, com o firme propósito de humilhar a Isabel, né? Se ela tivesse vindo tão bonita daquele jeito só para mostrar para a Isabel que a Isabel era feia, né? Então, essa é a visão que a gente tem da Rosana pelos próprios olhos da Isabel, né, gente? Nós não chegamos a ter outra opinião, mas na opinião da Isabel, a Rosana devia ser aquela adolescentezinha perfeita, né? Lindinha, bonitinha, que todo mundo gosta, todo mundo curte estar na companhia dela, né? Que faz bem só de olhar para ela. Enquanto que ela, Isabel, não chegava aos pés da amiga. E aí elas partem, né? Vão até a casa da tia, tá? Da tia da Isabel. O nome da tia da Isabel é Adelaide. E quando elas chegam lá na casa, elas percebem que é uma grande mansão, né? É um bairro mais chique do que onde a Isabel mora. Assim, né? E o local onde a festa está sendo dada é grande, né, espaçoso. Ela começa a imaginar que o marido da tia deve ter feito muito dinheiro, né, com os trabalhos dele, porque aquela casa ali é uma mansão, né. E elas são recebidas pela própria tia Adelaide, e a tia Adelaide, né, Isabel conta que era interessante a forma como ela estava vestida, porque qualquer um que visse a forma como ela estava vestida ia pensar que a Adelaide é que estava completando 16 anos. E além dela estar vestida como uma adolescente de 16 anos, ela também se portava, ela também ia, brincava, agia como se ela tivesse realmente 16 anos. E aí, quando ela manda elas entrar, a Isabel já vai explicando que trouxe a Rosana, já vai se desculpando e tudo. E a tia Adelaide diz que não tem problema nenhum e que com certeza o Cristiano vai adorar mais uma menina bonita na festa. E aí elas vão entrando, né, cada vez mais para dentro, e o som da festa, naquele som bem alto, no estilo cala-boca, né? Festa típica de adolescente, já vai fazendo com que não seja mais possível elas, embora elas estejam ali uma ao lado da outra, ouvirem o que a outra está dizendo. E aí a Isabel, como a gente já sabe, a Isabel é muito magofeira, né? A Isabel muito bem-humorada, começa a tirar sarro da tia, né? Começa a dizer que ela tá horrível, que aquela roupa tá terrível nela, né? Que ela tá muito feia. Mas é claro, a Adelaide só sorri, porque a Adelaide não tá ouvindo nada, né? A Isabel falando, mas a Adelaide não escuta nada, ela vai só sorrindo e concordando, né? E aí, de repente, elas estão lá quando um rapaz, ele sai, né, do meio do baile, ele vem em direção da Adelaide, da Isabel e da Rosana. E quando a Isabel vê esse rapaz, ela fica assim, né, deslumbrada, porque o rapaz, ela descreve que o rapaz é assim, tudo que de bom que você possa imaginar num rapaz de 16 anos. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é lindo como um Deus, de acordo com as próprias palavras da Isabel. E a Isabel, meio assim, que sofre aquela paixonite à primeira vista, ela fica lá fascinada com a beleza do jovem. E à medida que o jovem está se aproximando, a tia dela começa a apontar para ele gesticular. E mesmo sem a Isabel ouvir o que a tia está dizendo, ela consegue entender o centro de toda aquela conversação. Aquele rapaz lindo como um Deus, que está se aproximando dela, aquele ali é o primo dela, é o Cristiano. E aí o Cristiano chega, a mãe dele apresenta as duas meninas, né? E ele sorri, né? Ela diz que o sorriso dele é belíssimo. E ele se aproxima da Rosana e dá 2 beijinhos no rosto da Rosana. A tia dele rapidamente
fala alguma coisa que a Isabel não entende, aponta na direção da Isabel, então ela compreende que a tia está desfazendo o engano e está dizendo, olha, a tua prima é ela que é a Isabel. E aí ele se aproxima, dá 2 beijinhos no rosto da Isabel, diz, prima, como você ficou linda, você está tão linda, prima. Né? E a Isabel lá não consegue falar, a Isabel bobalhona, olhando para aquele garoto lindo, né? O som bem alto e tudo, e as coisas que ele fala, ela mal consegue ouvir, na verdade ela só conseguiu ouvir ele dizer que ela era linda, porque ele estava falando bem pertinho do ouvido dela, foi na hora que ele se aproximou para beijar o rosto dela, né? E a Isabel fica, o quê? Linda? Você me acha linda? Né? Ela fica viajando, né? Nem entende que provavelmente o garoto falou por cortesia, que ele falaria para qualquer outra garota que chegasse na festa, né? Mas a Isabel lá, deslumbrada, né? E aí o garoto, ela fala, né, que vai chamar ele de sonho, porque ele é como o sonho dela realizado. Ela não sei o que, meu sonho. E ela fala isso justo na hora que a música acaba, para, né? E aí dá para se ouvir ela dizer a última palavra que ela falou, sonho. E o Cristiano pergunta, sonho, o quê, né? E logo em seguida ele já se vira para Rosana, né, que está lá só em silêncio, com um sorrisinho discreto no rosto. E ele já diz, e quem é essa beleza? Aí a Isabel explica, olha, a Rosana, minha amiga. Ele, oi Rosana, vamos se conhecer? E aí ele pega a Rosana pelo braço, deixa a mãe e a prima lá e sai com a Rosana para dançar, até porque estava iniciando, né, uma sequência de músicas românticas. E a Isabel fica lá, gente, olhando, a tia já tinha ido embora, né? Já tinha pegado o beco para atender outros convidados. E a Isabel fica lá, ó, vendo o Cristiano saindo com a melhor amiga dela, imaginando, Rosana, devolve o meu sonho, né? E isso ela fala bem baixinho, porque a nova sequência de música, né, já não permite mais ocultar o que as pessoas estão dizendo. E aí o Cristiano sai dançando com a Rosana. E a Isabel fica lá, sozinha, né? Danada da vida, porque mais uma vez o garoto que ela se interessou, ele preferiu a melhor amiga do que ela, né? Mais uma vez ela foi largada, porque a Rosana é mais bonita do que ela, né? E ela não sabia perder também, né? A gente percebe aqui que ela não tem muito também um espírito esportivo. Então, em vez dela sair pela festa procurando outros garotos, porque o Cristiano podia até ser lindo como um deus, mas não era o único garoto da festa, não. Ela resolve que vai se esconder no jardim. Ela começa a beber uns copos de bebida estranho lá. O primeiro que ela bebeu, ela achava que era refrigerante, só que estava muito amargo, né? E ela nem se importou e continuou bebendo, né? Provavelmente era cerveja, né, gente? Mas ela bebeu, encheu a cara, começou a beber e se escondeu no jardim. Lá do jardim ela ficava observando as pessoas dançarem, né? As pessoas se divertirem e ficava lá. Embora ela não conseguisse ver o Cristiano e a amiga dela dançando, que não dava para ela ver, mas ela era muito capaz de imaginar, né? E como eu já contei para vocês no início do vídeo, a Isabel tinha uma grande imaginação. A Isabel gostava de ler, a Isabel era poetisa, né? Gostava, né, de fantasiar, de imaginar. E ela fica lá no jardim, enchendo a cara. O jardim é meio escuro, né? Tinha uma mesinha lá, ela sentada na mesinha sozinha, no jardim, meio escuro, enchendo a cara e imaginando o que estava acontecendo entre o garoto, o primo dela, e a melhor amiga dela. E aí ela tá lá, quando de repente, sem mais nem menos, aparece outro garoto. E esse garoto acaba invadindo o espaço dela, né? Ele vem se aproximando com um sorriso, né, no rosto. E aí ele pergunta, né, antes de chegar até onde ela tá, ele pergunta se a festa é particular ou se ele pode entrar. Não, aí o rapaz se aproxima, né, e diz que o nome dele é Fernando. A Isabel não quer dizer o nome dela, né, mas percebe que o chatinho não vai sair de lá enquanto ela não disser alguma coisa.
Então ela diz que o nome dela é Senhorita Ilusão. E ele fala que é muito estranho encontrar a ilusão sozinha, né? Porque a ilusão nunca anda sozinha. Aí ela diz, então me chame de cretina. Ele fala, cretina é aquela que acredita em tudo. Você acredita em tudo? E ela diz, só acredito naquilo que me interessa, né? E eles ficam naquele bate-boca meio infantil, né? Mas o rapaz aparentemente está gostando, né, daquele duelo verbal, né? Ele aparentemente acha a Isabel espirituosa, divertida, né? Mas a Isabel, a cabeça dela não consegue se desligar lá da Rosana e o Cristiano. E ela pega e vira o copo, né, que ela está segurando de uma vez, bebendo o restante do conteúdo em um só gole, aquele conteúdo que poderia ser refrigerante, né, mas que aparentemente não era. E o rapaz, né, que se autodenominou Fernando, o Fernando, ele pergunta gentilmente, né, um cavalheiro, se ela quer um pouco mais de refrigerante. E antes que ela possa responder, ele diz que vai pegar outro copo para ela. E aí ele sai, né, ele sai deixando a Isabel sozinha lá, né, e de repente a Isabel tenta se mexer na cadeira e ela percebe que tudo tá girando ao redor dela, né? Explodindo nos olhos dela, né? Ela tá muito bêbada e ela tenta se levantar, tenta sair de lá, mas ela acaba tropeçando, né? Na folhagem do jardim e ela cai de corpo inteiro, gente, lá no chão, escrachada no chão. Aí ela tá lá, caída no chão, ela tenta se erguer, mas não tá conseguindo, né? E aí ela sente dois braços ajudarem ela, né? Ajudarem. E ela tá tão assim, a visão dela tá tão vesga que ela não consegue ver o rosto de quem é que tá ajudando ela. Mas na cabeça dela é o Cristiano que finalmente encontrou ela. E ela começa a fantasiar, Cristiano, eu pensei que você estava dançando com a Rosana, mas você estava me procurando, você estava atrás de mim, sério, gente, juro, isso mesmo, doida, né? E ela começa a criar toda uma fantasia na cabeça dela e ela vai falando, né? Cristiano, você voltou para mim, né? E tudo. E o rapaz levanta, né? Ela do chão, né? E ela bem próxima, assim, quase que abraçada com ele, né? E ela só vai ficar na pontinha dos pés, fechar os olhos, fazer biquinho, como quem quer ser beijada, né? Né, gente? Ela tava ali com uma mulher nos braços dele, praticamente implorando para ser beijada, ele beijou, né? E aí ela diz que quando ele ergueu ela, né, para colocar ela de pé, o rosto dela bateu, né, no tórax do rapaz e ela sentiu algo metálico roçar a face dela, como se fosse assim uma pequena correntinha, né? E aí o rapaz beija ela. E aí, gente, esse beijo muda tudo. Esse beijo, ele é aquele beijo de contos de fada, sabe? Aquele beijo que dá sentido a tudo no mundo, no universo. Imagine uma pessoa romântica como a Isabel, diante assim do seu primeiro beijo de amor, né? E aí a Isabel se apaixona perdidamente por aquele beijo, né? Aquele beijo, se antes ela estava fascinada pela ideia do garoto lindo como um deus, pela beleza do rapaz, agora ela se liga ao autor desse beijo num íntimo assim mais espiritual, tá? Então é uma ligação mais espiritual do que física. Aquele beijo é tudo para ela. E aí, né, o capítulo se encerra, né, com a Isabel beijando esse rapaz. Mas o engraçado, né, gente, é que aqui não fala quem é o rapaz, não fala. E a Isabel, na cabecinha da Isabel, era o Cristiano. Lembra que ela
estava pensando, Cristiano, você estava o tempo todo atrás de mim, Cristiano, você nunca me abandonou. Então ela não conseguiu ver o rapaz, ela estava bêbada demais para saber quem era, mas na cabeça dela foi o Cristiano que beijou ela. Era o Cristiano, o grande amor da vida dela, o príncipe encantado, o escolhido, né? E qualquer outra temática que você quiser dar para o caso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos capítulos 1 e 2. No nosso próximo encontro, daremos sequência à leitura da Marca de uma Lágrima. Até lá, espero que você deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas observações, e você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a essa história maravilhosa. Não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber outros vídeos como esse. Se você gosta do meu trabalho, quer ajudar, dê uma olhada nos links promocionais que estão na descrição. Lá você poderá comprar objetos como, por exemplo, Kindle, o próprio romance A Marca de uma Lágrima, com uma pequena promoção e ainda irá ajudar no meu trabalho. Desde já, muito obrigada por ter ficado comigo até o final e eu te vejo no próximo Leia Comigo. Tchau!